Eu convido a todos para que nesse momento fiquem numa posição confortável, para que possamos fazer a nossa prece na noite de hoje, nossa preparação para o nosso estudo. Então que possamos fechar os nossos olhos para uma melhor concentração, que possamos respirar profundamente, sentindo todas as boas energias que nos envolvem nesse momento, com muita gratidão à espiritualidade que nos envolve e que nos protege. Vamos saudando os nossos mentores individuais, companheiros de longa data, os nossos anjos da guarda, amigos que cuidam de nós todos os dias, que nos inspiram, que nos auxiliam, que ficam felizes com as nossas conquistas. Vamos sentindo a presença também dos mentores deste trabalho, do Espírita Soul. Vamos percebendo que todos estamos conectados dentro de nossas casas, através de um só objetivo, todos comungados no estudo do Evangelho do Cristo, na sua melhora interior, buscando a cada dia ser um pouquinho melhor. Vamos sentindo também os mentores que cuidam dos nossos lares, esses companheiros que cuidam de nós, da nossa família, protegem a nossa casa. E assim vamos abrindo as portas para as equipes responsáveis pela limpeza, higienização, purificação dos ambientes. Vamos visualizando os índios itaporãs, Progotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Vão passando com as suas tochas, com seus incensos por todos os cômodos de nossas casas, retirando formas, pensamentos, negatividades, miasmas, tudo aquilo que não for bom, tudo aquilo que não for produtivo para a noite de hoje. Tudo vai sendo purificado. E voltamos à entrada da nossa casa e saudamos Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais seus soldados à frente de nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. E assim a gente vê a nossa casa pronta para mais um Evangelho, protegida contra todos os males, envolvida em uma cúpula, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca, e um farol reluzente se faz presente. Nesse momento, toda a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho, e que todos os irmãos possam se fazer presentes para nos acompanhar no estudo da noite de hoje. Vamos nos ligando também às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, pedindo que nos acompanhem na noite de hoje. E vamos nos ligando através do pensamento, abrindo nosso coração para a chegada dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, desses irmãos exemplos de dedicação ao Evangelho do Cristo, de dedicação a Jesus, de transformação das suas vidas, aproveitando a encarnação bendita, a oportunidade que lhes foi dada. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Ela nos acolhe, nos abraça, e todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias nós colocamos nesse momento em suas mãos, para que sejamos confortados, para que tenhamos esperança, para que tenhamos fé em nós, fé nas nossas conquistas. E vamos sentindo a presença do Cristo,
Sua luminosidade nos abraça. E agradecemos ao Mestre pelas palavras do seu Evangelho, que nos auxiliam junto com o Espiritismo a compreender o significado da nossa existência, da vida futura, das nossas perfeições e das nossas imperfeições. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia reunidos, por termos saúde, pela oportunidade, por tudo que somos, por tudo que temos. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado nesse momento o Evangelho da noite de hoje. E eu espero que todos estejam bem, prontos para mais uma noite de estudo. Vocês leram a parábola de hoje? Chegaram a dar uma olhada do que ela trata, do que ela fala? Sim ou não? Vou fazer a leitura aqui rapidamente dela e já vamos entrar no nosso tema de hoje. A parábola dos primeiros lugares é mais uma das parábolas que está no Evangelho de Lucas. E ela diz o seguinte: ao anotar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus trouxe essa parábola. Então, Jesus estava em um jantar e estava na casa de alguém e ele percebia como as pessoas chegavam e estavam escolhendo ali os melhores lugares para se sentar. Os melhores lugares ali naquele momento eram os primeiros. E a parábola diz o seguinte: quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então, isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículos 7 a 11. E eu vou começar hoje fazendo uma simples perguntinha para vocês. Quando vocês vão a um jantar de celebração, qualquer que seja, pode ser um aniversário, pode ser um casamento, pode ser até na festa da firma, vocês já repararam qual que é a mesa que vocês escolhem para se sentar? Qual o lugar que vocês buscam nesse momento? É do lado do aniversariante? É o mais próximo do aniversariante? É perto da mesa dos noivos? É na mesma mesa que o chefe está sentado ou próximo na mesa do chefe, se for na festa da firma, num jantar da empresa? Aonde vocês se colocam? Vocês já perceberam se vocês instintivamente vão buscar um lugar específico quando vocês estão convidados para um local, um jantar? Ou, fora de tudo isso, vocês não escolhem e sentam-se aonde vocês
sei lá, vem um lugar vago, é aqui, e senta completamente aleatoriamente. Vocês têm essa percepção, esse cuidado do local, do lugar onde vocês escolhem? A Ariadne disse que vai na mais afastada. A Giovana disse que gosta do fundão também. E o Jorge, boa noite, Jorge, tudo bem? A Lani não escolhe, vai no aleatório. E o Ale também vai no aleatório. Eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Eu confesso que eu sou um cara muito analítico. Eu sou muito analítico. Eu percebo, faço sempre um panorama geral dos lugares aonde eu vou. Por exemplo, se eu vou no shopping e vou procurar uma vaga para colocar o carro, né, o estacionamento está cheio, como muitas das vezes acontecem, eu não fico passando de coluna em coluna vendo se tem um lugar vazio, se eu estou vendo que o estacionamento está cheio. Eu faço o seguinte, olha a minha estratégia, hein? Peguem a dica. Eu fico olhando, eu paro o carro num lugar estratégico, fico olhando as pessoas saindo do shopping, indo em direção aos carros. Aí eu sigo elas e fico com a vaga. Eu faço isso. Então, eu dificilmente fico esperando muito tempo, porque eu não fico rodando com o carro procurando uma vaga. Quando a gente está no shopping ainda, eu vou contar outro segredo. Na praça de alimentação, quando a gente está lá, aquele dia que tá aquela muvuca e não tem lugar pra gente sentar, eu faço o seguinte, normalmente eu paro de um lado aonde eu vejo as pessoas terminando a refeição. Então eu não fico parado num lugar qualquer, eu analiso as mesas, vejo onde as pessoas estão terminando a refeição e normalmente elas saem e eu fico com aquela mesa. E eu sempre vejo gente com a bandeja na mão. O que elas fazem? Elas pegam primeiro a comida e depois vão procurar o lugar. Fazendo isso, elas vão esperar muito mais, porque elas vão depender da sorte de achar o lugar, né? Vão ficar ali segurando a sua refeição, sem contar que ela vai acabar esfriando, né? Então eu uso dessas estratégias aí, eu fico sempre fazendo essas análises dos lugares onde eu vou. E a gente busca fazer esse tipo de análise quando a gente faz, né? Se vocês não fazem, fica a dica. Porque a gente quer ficar bem, né? A gente não quer ter estresse. Então, quem fica rodando por muito tempo, fica procurando vaga para parar, por exemplo, estressa. Tem gente que vai embora. Ah, não tô achando vaga para parar, vou embora. Não tem isso? A gente talvez não tenha passado. Ou a gente acha que a gente é muito azarado também, né? Porque às vezes a gente para o carro, tem uma vaga, o cara tá saindo, a gente vai parar o carro, mas alguém já tá lá esperando antes. Fala, meu Deus do céu, mas que zica, né? Então, na questão da refeição, a mesma coisa, né? A pessoa que fica esperando com a bandeja na mão, ela passa por um estresse ali, né? Porque, ela quer comer e ela tá com a bandeja na mão e não tem onde sentar. A Edna comentou que depende da situação. O Edu disse que não escolhe. Às vezes, se houver amigos conhecidos, ele se senta com eles. Boa. E a Giane, eu prefiro um lugar mais sossegado. O Serginho, geralmente no meio, perto do banheiro e arejado. Eu já vou falar onde eu também faço a minha análise nesse caso. O Ale diz que no estacionamento ele escolhe a vaga mais vazia. Normalmente é mais longe da entrada, né, Ale? A Leila diz que faz isso também. A Giane também. E numa festa, como que eu me comporto? Eu gosto de sentar... Eu sou velho e chato já. Então eu gosto de me sentar longe das caixas de som, longe do palco normalmente, ou de onde as caixas estão posicionadas, porque eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas. Então, se eu vou conversar, e eu gosto de conversar, eu vou ter que ficar colocando a minha orelha perto da boca da pessoa para ouvir, ou tentar ficar fazendo, como eu já fiz inúmeras vezes, tentando fazer leitura labial, e não rola, é muito ruim, né? E outro lugar estratégico que eu gosto de sentar é perto da saída da cozinha. Aí esse é o melhor lugar. Por quê? Normalmente é longe, né, dos locais mais procurados. E tá na boca do gol ali, a hora que o garçom passa com a bandeja, a primeira mesa que ele vai levar é na sua.
Então, uso dessas estratégias também, né? Normalmente você é um dos primeiros a ser servido, né? Então, são muitos anos de estudo para esse tipo de coisa. Tenho certeza que vocês fazem coisas parecidas. Mas, tem gente que gosta de ficar perto do anfitrião, né? Do aniversariante, do noivo, da família do noivo, do chefe, dos coordenadores, gerentes, né? E é disso que a parábola fala. São para essas pessoas que a parábola ela é mais direcionada. E a mensagem de Jesus ela não é em vão, porque tem um livro chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus. O autor é Henry Daniel Hopes. E ele conta como funcionava esse mecanismo social, né, para que Jesus pudesse trazer aquela parábola e as pessoas entendessem. Eu vou abrir aspas aqui e vou ler um trecho do livro. Ele diz o seguinte: a precedência era rigorosamente observada à mesa, e em vários lugares o evangelho mostra que os judeus eram meticulosos nesses assuntos. Se alguém ocupasse um lugar superior ao que merecia, o dono da casa logo lhe pedia que mudasse para outros mais baixos. A mesa mais importante ficava no centro. Ela nunca era ocupada por mais de 3 pessoas. O lugar de honra ficava na parte superior, né, da mesa, ou seja, à direita do anfitrião. Então o anfitrião sentava à direita do anfitrião, era o segundo lugar mais importante, que se reclinava no centro. As mesas laterais elas eram ocupadas às vezes por 6 ou 7 hóspedes ou pessoas que tinham menor importância. Então a mensagem de Jesus ela não era em vão. Ele não estava trazendo aquilo de graça. Era uma situação real mesmo que aquelas pessoas passavam. E ele trouxe exatamente aquela vivência para que aquelas criaturas pudessem pescar a mensagem que ele traz na parábola dos primeiros lugares, né? Então a gente percebe que se alguém buscasse algum assento numa direção, uma posição mais privilegiada e não fosse merecedor dessa vaga, desse lugar, desse assento, o dono da casa claramente poderia a qualquer momento, sem cerimônias, virar e falar: meu amigo, se retira daqui. Esse lugar aqui não é seu. Você pode sentar em outro lugar. Aqui é para outra pessoa, né? A ordem de merecimento tinha que ser respeitada, né? Isso era uma coisa muito clara ali para aquelas pessoas e os costumes da época. Mas é um costume muito comum também das pessoas mais orgulhosas de ostentarem uma determinada grandeza que elas supõem que elas têm, né? De ocupar no seu ambiente social, na sociedade, posições que elas acham mais nobres, posições distintas, importantes, né? Posições onde elas estão em evidência para atrair a atenção das outras pessoas. E se vocês não se identificarem sendo essas pessoas, eu tenho certeza que vocês vão conhecer pessoas que se comportam dessa forma, né? Querem sempre mostrar que são importantes, elas precisam ser vistas. E é isso que Jesus ensina nessa parábola, né? Fazendo um comparativo, porém, da mensagem espiritual que ele quer trazer em relação àquela questão terrena. Então Jesus nos ensina a muito mais do que se sentir importantes, a sermos cooperativos com as pessoas e não ostentando e acreditando sermos melhores que elas por estarmos em determinadas funções, posições, lugares, cadeiras, e sermos mais solidários para com as pessoas, né? Que nós não sejamos o centro dessas atenções, mas que nós possamos colocar todos em evidência, todos aqueles que a gente puder, né? E para isso acontecer, a educação de cada um de nós, aquela que a gente recebe de berço, que a gente aprende da nossa família, aquela educação que a gente aprende na escola, de respeito,
de disciplina, ela tem que ser um pilar fundamental para que a gente tenha essa estrutura bem sólida no nosso espírito imortal. Por quê? Porque a gente precisa entender se nós somos educados. O educado que eu digo, no respeitar as pessoas, no pedir desculpas, no dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, no cumprimentar. Nós somos gentis no nosso dia a dia. Nós colocamos as outras pessoas, independente se elas são boas ou não conosco, num grau de importância, né? Num grau não, perdão, num degrau de importância, porque todas elas são importantes. Então, a gente dá esse devido valor para as pessoas, mesmo que a gente ache que elas não mereçam o nosso respeito. A gente fazendo isso com todas as pessoas, sem distinção, a gente tem esse pilar da educação muito sólido. E isso vai ser fundamental para que a gente entenda a parábola e vivencie ela. Quantas pessoas passam toda a sua vida competindo com outras pessoas à busca do primeiro lugar? Quantas pessoas elas não querem entrar no trem e sentar na janelinha? Quantas pessoas não querem entrar num teatro, num cinema, mesmo com os seus lugares demarcados, e ficarem numa posição favorável, onde a vista seja melhor, né? Na escola, as pessoas, as crianças, os pais não cobram isso também das crianças, de ser o primeiro, o melhor da turma. A gente não busca, muitas vezes, ser o primeiro, o melhor no trabalho, o filho favorito, para as pessoas o melhor amigo. Não, eu sou mais BFF do que aquela outra pessoa, eu sou melhor amigo do que aquela outra pessoa. Não tem isso na nossa vida. E esse excesso de vaidade, de querer ser e de querer estar, ele tem um preço bem alto, e eu já vou falar para vocês depois que eu ler as mensagens de vocês. O Ale falando que sou esperto, não, eu sou rato, digamos assim. Tem gente que é mais esperto do que eu, pode ter certeza. Eu tenho muitas técnicas, viu, Rosana? Gosto muito. E pega a dica aí que funciona pra mim, vai funcionar pra vocês também, porque isso não é universal. Aí o Ale comentou aqui, se é uma pessoa que ele gosta, ele fica perto. Se for na festa da firma, ele senta onde chame menos atenção. Boa. Tem gente que não gosta de aparecer, né, gente? Isso também vale muito a pena. Aí a Raquel comentou aqui, super correto. Boa noite, Régia Flor, seja bem-vinda. E aí quando eu digo que esse excesso de vaidade tem um preço muito alto, é porque ele causa na gente um desgaste emocional, né? Ser o primeiro e o melhor em tudo que se faz, querendo ou não, acaba gerando na gente alguns gatilhos, né? Alguns sentimentos de angústia, de ansiedade, de buscar aquilo que às vezes a gente nem é, né? De buscar aquilo que às vezes a gente nem precisa. E aí a gente tem uma batalha interna. E mesmo que a gente ache que a gente é ou que a gente precisa, a gente tem uma batalha ganha, onde a gente é o melhor, só que lá na frente vai ter outra. Eu vou precisar ser o melhor de novo. Eu vou querer ser o melhor de novo. E aí a gente fica se remoendo, tipo, puxa, será que eu vou conseguir ou não vou? Né? Será que eu sou o melhor mesmo ou não sou? O que eu preciso fazer para alcançar esse topo da pirâmide, né, do pódio? E a gente vive sempre uma batalha, um conflito bastante interno, né? E aí quantas pessoas nesse planeta, vamos colocar numa questão muito macro, que não estão imersas nos umbrais aí da ambição por conta disso, nos umbrais da soberba, enquanto ainda estão encarnadas ou desencarnadas, elas ficam com aquilo
tão pesado na sua cabeça de preciso ser isso, preciso fazer aquilo, de que eu tenho que mostrar, de que eu tenho que fazer, que elas transformam isso em algo, em uma luxúria, em algo relacionado ao poder, e isso acaba sendo prejudicial para elas mesmas, né? Para nós mesmos. E aí eu questiono, quais são as lutas que nós, aqui hoje, nessa reflexão, estamos lutando? São lutas internas? São lutas internas? São lutas para as pessoas? Que lutas nós estamos vivendo hoje? Quando a gente luta por pautas como a de poder, como o status, por um lugar assim de visibilidade, que as pessoas consigam ver a gente como pessoas importantes, a gente naturalmente é tomado por um sentimento de prazer, não é? De sucesso. A gente não se sente bem. É fato, não dá pra falar que isso é ruim, gente. A gente sente esse sentimento que nos alimenta naquele momento, né? De coisas boas. Nossa, alcancei. Você ser homenageado, você ser premiado, você alcançar algo que você fez com amor. Você não se sente bem? Só que tem gente que faz isso por ganância, né? E ela precisa constantemente estar naquele patamar. E a gente sabe que isso tudo, esse status, esse poder, ele é transitório. É uma ilusão achar que a gente vai ficar ali plenamente. É que nem músico, sabe? Músico tem sucessos. Que músico que vocês conhecem que tá a vida inteira aí no auge, tocando as suas músicas nas top 10 aí das paradas de sucesso, constantemente, durante toda a sua carreira? Nenhuma. Ela tem altos e baixos, tem um momento que o músico para de tocar, tem uma hora que ele entra numa pausa na carreira, depois ele retoma, aí ele lança um álbum novo, aí ele faz sucesso, aí ele vai pro top de novo. Nenhum deles, né? Nem Roberto Carlos está sempre no top 1. Porque o auge dele já foi e ele mantém, no caso, né? Mas e os outros músicos? Então, assim, é uma ilusão achar que eu vou ser músico, vou ganhar dinheiro o resto da vida e vou estar sempre famoso. E por isso que muitos músicos acabam entrando em depressão, porque a fama ela é transitória. Hoje eu tô famoso e eu vou sendo alimentado por esse sentimento, né? Prazeroso, mas amanhã vai aparecer um outro, de um outro estilo musical, e o meu vai ser esquecido. E aquela criatura acaba precisando daquela alimentação constantemente e fica faltando. Mas isso também acontece numa realidade muito mais próxima nossa também, né? Que é dentro das casas espíritas. Dentro do movimento espírita a gente vê também, né? Quantos espíritas acabam não se perdendo aí por esse caminho? Quantas pessoas a gente não observou assim já na nossa vida e pensa assim, nossa senhora, esse cara aqui é um baita de um orador, né? Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, você vai vendo que a vaidade vai tomando conta daquela criatura, né? E que ela não fala mais tanto pelo coração quanto falava antes. Médiums, nossa, esse médium traz mensagens tão bacanas, né? E de repente aquelas mensagens elas já não têm mais tanta conexão com a doutrina espírita, já é meio enviesada. E aí a gente busca às vezes também o melhor passista na casa espírita, a gente busca o melhor evangelizador, a gente vai passar pela assistência fraterna, a gente vai atrás também daquela criatura que talvez a gente acha que nos atende melhor. Então a gente vê diversas dessas situações acontecendo também dentro do movimento espírita, né? E quantas quedas a gente já não viu, quantas pessoas a gente já não presenciou, às vezes elas nem demonstravam tanto isso, né? Uma prepotência, uma arrogância, porque elas veladamente falavam bonito, tinham uma postura muito bonita dentro, mas não era mais tão compatível aquilo
que ela falava, né? As palavras doces talvez não tinham mais um conteúdo tão elevado de interesse dentro da doutrina mesmo, e tinha um discurso às vezes de ódio, falando manso, falando bonito, né? Então a gente já viu muitas, né? Os médiuns, olha quantos médiuns aí acabaram se perdendo, esses médiuns curadores principalmente, né? Quantos já não passaram por transtornos aí por conta dessas questões. Então a gente tem que fazer na vida o básico. Meu treinador de basquete do colégio falava assim: não inventa, faz o feijão com arroz, não é? E dentro do movimento espírita e na nossa vida, é isso que a gente tem que fazer: feijão com arroz, né? Fazer o que nos cabe, fazer o que nos for pedido, trazer ideias, trazer novas filosofias dentro daquilo que cabe, e dentro da nossa vida tratar as pessoas bem, que é basicamente o que a doutrina pede. Então o convidado dessa grande ceia, né, ele tem que ser uma pessoa sóbria, tem que ser uma pessoa modesta, precisa ser muito prudente, recatado, uma pessoa simples, né, mas principalmente cheia de boa vontade. Ela não é uma pessoa que fica escorada, né? Uma pessoa que fica encostada. Não é uma pessoa que vai buscar também o primeiro lugar a todo custo, né? Em torno da principal mesa do banquete. Ela tem que ser como aquele servo que, depois de perceber todas as iguarias que estão na mesa, serve igualmente todos os convidados para que cada um deles coma aquilo que cabe, para que todos tenham a mesma refeição e ninguém coma uns mais que os outros. Ou que a gente conheça as pessoas que estão à mesa e sirva exatamente aquilo que o paladar delas lhe apetece. Nós estamos como servidores. A gente tem que saber qual que é o nosso lugar, né? E sabendo qual que é o nosso lugar, a gente assume as próprias ações, a gente assume as próprias responsabilidades na nossa vida. A gente abraça essas responsabilidades, né, que são colocadas nas nossas mãos, e por mais difícil que elas sejam, a gente vai lá e faz o nosso melhor, coloca o nosso esforço nela. É que nem um remedinho que a gente toma, que a gente sabe que ele é amargo, que não é muito gostoso. Vai pôr na boca, ele dá aquela trancada no paladar, né? Naquele momento ele parece não ser muito bom, mas se a gente está tomando aquele remédio é para curar algum mal que a gente tem. E futuramente esse amargor, querendo ou não, vai trazer bons resultados. Espiritualmente falando, fazendo um comparativo, é a mesma coisa para determinadas situações. Muitos espíritos acabam abusando também, né, desses dons que são ofertados a eles. E aí eles acabam, por abusar desses dons, caindo em regiões de sofrimento, sejam encarnados ou não. É aquele momento que Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes, é onde o espírito vai habitar. E ele vai habitar aonde o coração dele buscar domicílio. A gente tem que perceber que a gente está inevitavelmente vinculado, né, às diversas leis e ordens divinas. E o suprassumo disso é a verdadeira felicidade, né, que é o que todo mundo busca. E ele é de fato aquele momento onde a gente vai ter prazer, não momentaneamente, mas um prazer da alma, um prazer completo, um prazer sublime. E caminhar, né, pela vida sob a égide do Evangelho, a gente sabe que não é fácil, né? É muito difícil carregar essa bandeira constantemente. A gente corre o risco de sofrer traição, a gente corre o risco de sofrer calúnia, a gente corre o risco de ser derrubado. Mas a palavra de Jesus é mais forte. O exemplo de Jesus, ele é muito sólido. E essa palavra, esse verbo que é o Evangelho, ele acaba sendo muito
muito reconfortante, porque ele nos auxilia a perceber, a levantar, a caminhar todas as vezes que a gente for desafiados. Todas as vezes que a gente for desafiados. E a gente fica nessa constante busca. A gente adquire resiliência. A gente vai adquirindo sabedoria. Mas mantendo esse respeito também pelas pessoas, independente de quem elas são. Então esses ensinamentos de Jesus nos trazem repouso, né? Para a nossa alma. Principalmente quando a gente está conectado com Deus. Quando a gente está ligado sempre em preces. Quando a gente sente a espiritualidade nos envolver em todos os momentos que a gente vivencia. Então que a gente fica com essa lição muito clara, né? Façamos as coisas do nosso dia a dia, sem alarde, sem ostentação, que a gente possa fazer sempre lembrando que somos servos de Deus aqui na Terra, né? E que a gente possa trabalhar com humildade, atribuindo sempre tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas que a gente tem, as coisas boas principalmente, né? Ou só as coisas boas, a Deus, né? Porque as coisas ruins são frutos das nossas ações, são consequências das nossas escolhas. E quando a gente compreender isso, e a gente tiver mais sabedoria, a gente vai ser convidado para as mesas certas, né? E aí nós seremos exaltados, porque já nos humilhamos bastante. E deixaremos aquele póstulo de sermos humilhados. É uma lição muito bonita, né? O Evangelho de hoje. É exatamente a vaidade das pessoas, né? O Ale tá falando que eu tenho que reclamar aqui da empresa da internet. Eu vou te falar, Ale, é muito louco, mas tinha uma operadora onde eu morava que era ruim. Aí eu vim pra uma outra, troquei a operadora, essa é ruim onde eu moro. Então, é uma zica, tá difícil de acertar. Mas enfim, coisas da tecnologia, como o Edu disse, né? Aí vou ler aqui os comentários que vocês trouxeram, são muito importantes aqui. Os altos e baixos do orgulho, o comentário da Carlinha. Que é fácil nos perdermos, né? Os nossos valores, eles precisam ser bem definidos para que possamos viver uma vida mais equilibrada. Olha que sábio isso, né, Edna? É fácil nos perdermos. Os nossos valores precisam estar bem definidos para que possamos viver de forma mais equilibrada. Vou printar também para a gente postar aqui depois, que muito bonito isso aqui. Boa, Edna, obrigado. Aí o Ale comentou aqui, eu sou isso, eu sei aquilo, eu fiz tal coisa. Tem gente que é assim. E tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que é assim. A Carlinha fez um comentário aqui sobre a Zíbia Gasparetto, né? Que num certo momento se perdeu no ego e na ganância quando passou a ver fonte de ganhos, exercício das suas faculdades mediúnicas. Pois é, não dá nem pra gente julgar, né? E não é só dela, né? Tem tantas outras pessoas que a gente vê acontecer... e sair do movimento espírita, né? Muitas pessoas, eu vejo muitos médiums, vi algumas pessoas falando, agora eu sou espiritualista, né? Eu respeito completamente, né, a escolha e a opção daquela pessoa. Se ela tiver de fato indo para um caminho melhor do que ela tá, ela vai ser recompensada, né? Ela será exaltada, de fato, com o trabalho que ela desenvolveu. Agora, se ela se desviou do seu caminho, e isso a gente não pode medir, nós não temos como fazer essa métrica, se a pessoa saiu do espiritismo ou se ela perdeu as faculdades mediúnicas por A, B ou C, nós não temos, né, nenhum gabarito para fazer essa medição. Então é melhor a gente ficar quietinho, né, e fazer a nossa parte. Por isso que é importante a gente não julgar. E a gente adora, né, ter esse olhar, não, você viu? Porque aquilo, ó, aconteceu aquilo com ele, porque ele fez isso, isso e isso. É muito chato, né? É muito feio isso. A gente não sabe nem das nossas
realidades, das consequências dos nossos atos, quanto mais podemos falar dos outros. A Carlinha completou aqui, ó. Desejar a principal cadeira muitas vezes é desejar pessoas e cicatrizes que não imaginamos. Legal isso, hein? Quem tem o lugar de liderança passa por danos de quem está abaixo. Quem está abaixo não imagina. Isso é fato, né? Quem tem cargo de chefia, de liderança, tá sempre andando com um alvo nas costas, né, Carlinha? É muito triste isso, mas quem é líder tem que perceber isso, né? Não que as pessoas querem o mal constantemente, mas, querendo ou não, as pessoas nunca estão satisfeitas com as decisões que são tomadas por elas, né? Mas elas esquecem que muitas pessoas estão ali para tomar determinadas decisões, foi por merecimento, foi porque elas já passaram por determinadas situações e elas têm a expertise para poder trabalhar essa liderança. Muitos querem o trono sem estar preparado para as pedradas. É exatamente isso. Normalmente sofremos sim tudo isso. O que mais acontece são os ataques. Mas creio que isso faça parte de quem se dispõe a fazer ali diferença na sociedade. Criticar do sofá em casa é muito fácil. É muito fácil, né? Digitar no celular, destilando as coisas que a gente acha, né? E esse é um grande problema, né, da nossa sociedade hoje. Se a gente entrar numa postagem, vamos colocar nessas postagens mais polêmicas, que envolvem política, que envolve religiosidade, que envolve essa mistura política e religiosidade, o que a gente vai ver? A gente não vai ver as pessoas emitindo a opinião delas através de reflexões racionais. Elas vão ver briga. Elas vão ver gente falando, é isso porque faz isso. Vão pegar pontuações que não levam a reflexões alguma, né? Elas muitas vezes acreditam naquilo porque dentro do íntimo delas elas acreditam naquilo, né? E não vão chegar num embate racional. A gente teve essa semana a PL do aborto aí, baita de uma discussão para todos os lados, né? Muitas reflexões, os próprios companheiros de quem votou a favor trazendo pontuações, né? Que às vezes é até pertinente para que a sociedade reflita. Então é muito louco isso, né? Mas a gente não vê isso, a gente não vê as reflexões, a gente vê as imposições e as brigas. E isso não leva a sociedade para lugar nenhum. Isso só faz com que as pessoas inflamem mais o seu orgulho, sua vaidade, o seu ego. Aí o Ale comentou aqui, os últimos serão os primeiros. Medicina Espírita, que triste, eu perdi. Qual foi a página e o capítulo para ler depois? Tá no fixo aqui, tá? Medicina Espírita. Parábola dos primeiros lugares. Tá no Evangelho de Lucas. Depois eu vou fazer o possível para postar a live inteira, porque ela acabou quebrando aqui, tá? Aí o Edu, eu aos 55 anos vou aprendendo a ter mais paz e menos razão. Assim vai ficando mais leve os dias. Mas não é fácil. E eu acho que é uma questão que a gente vai adquirindo, Edu, com o passar do tempo. Essa sabedoria de ter mais paz e menos razão, a gente vai conquistando aos poucos. E é difícil, porque são vários aspectos que a gente precisa deixar de ter razão para ter essa paz no coração. Tem gente que vai perceber isso só no final da vida. Por exemplo, quantas famílias, quantas pessoas de idade, por toda uma construção social, nunca aceitaram um neto ou um filho homofóbico, um filho homoafetivo, e sempre praticaram da homofobia em relação a essa criatura. E aí, chega no final da vida, quando ela percebe que tudo aquilo que ela levou para a vida dela foi um sentimento de tristeza, de separação, e que podia ter levado uma vida de construção, uma vida de amor, e por conta de uma crença que ela tinha, não teve, deixou de ter, né, essa relação. E aí no final da vida pede desculpa, pede perdão. Tô falando de uma relação de uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, mas quantas pessoas têm decisões
que os seus familiares nunca perdoam. Relações de relacionamento, amorosos, né? Ah, eu não gosto do namorado de fulano de tal, a pessoa foge com essa pessoa e some da vida dos familiares, né? E vai viver essa vida. E as pessoas não se perdoam. E isso acontece muito. Aí chega no final da vida, ela vê o quanto ela perdeu e ela tem a consciência para pedir o perdão, né? É lindo isso, né? Mas por que a gente não conquista isso antes? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente não dá o braço a torcer, porque a gente acha que a nossa verdade é a verdade absoluta. E em vez de se relacionar com as pessoas de forma harmoniosa, como o Evangelho ensina, de forma amorosa, como o Evangelho ensina, a gente busca a guerra e a gente não vai ter paz dessa forma, né? Quanto antes a gente consegue alcançar isso dentro de nós, mais propenso nós estamos a conquistar essa felicidade trazida no Evangelho, né? Aí a Carlinha já traz também, né? Quem julga já começa errado. E Gisele completa que quando nós apontamos um dedo, todos os outros estão direcionados a nós, então nós devemos ter cuidado. Aí o Ale comentou sobre a PL, né? Eu li muitos comentários maldosos sobre a PL, julgamentos, enfim, é muito polêmico. Tudo que envolve questões polêmicas, elas têm que ser dialogadas, gente. E a gente não vai achar nem sempre um denominador comum, porque nós estamos numa sociedade e as pessoas têm seus pensamentos, suas crenças, e a gente tem que pensar muito mais do que colocar as nossas crenças acima da crença dos outros. É pensar se colocando no lugar dos outros, né? Como a Carlinha falou, né? A gente julga, é muito fácil a gente julgar. E aquela criatura que está sendo julgada, qual o sentimento, qual a sensação que ela tem? O que ela passa por aquilo? Eu vou trazer algo muito, muito latente na nossa sociedade, que mistura o meu profissional com essa crença religiosa. Por exemplo, desculpa me estender hoje, tá, gente? Eu trabalho na imprensa. A imprensa, ela hoje, por uma série de pedidos da polícia e tudo mais, ela evita divulgar pessoas envolvidas em determinados crimes. Os rostos são borrados, a voz é distorcida, enfim. E aí, se a gente faz uma postagem numa rede social mostrando isso, os comentários são: tem que mostrar, porque essa pessoa tem que ser reconhecida, porque ela tem que ser punida. E esse é o pensamento da maioria das pessoas. E aí, porque elas não estão se colocando, e elas não vão pensar, né, gente, como nós estamos pensando na vida futura, em seres reencarnantes, em seres imperfeitos. Elas não estão pensando nisso, elas estão pensando no aqui e agora, simplesmente. Olha como a doutrina ela é importante na vida das pessoas. A doutrina filosófica, não estou falando só da religiosa, não. A filosofia espírita ela é sensacional, porque ela nos traz essas reflexões. E aí essas criaturas que não aparecem, se elas não aparecem, é para que elas lá na frente tenham uma nova... Olha como que as leis funcionam. É para que elas possam lá na frente, depois de pagarem as suas penas, elas possam ser libertas e poderem recomeçar a sua vida. Esse é o objetivo, inclusive, do sistema prisional, né? Fazer com que aquela pessoa reflita sobre os atos errados que elas tiveram e que lá dentro elas sejam reeducadas. Esse é o objetivo. Funciona ou não funciona são outros 500. A hora que essa pessoa sai do sistema prisional, se ela é reconhecida, se sabem o que ela fez, sabem o nome dela, ela sai com um rótulo na testa. A nossa sociedade, hoje, julgadora do jeito que é, nunca vai dar uma oportunidade para essa pessoa, porque um dia ela fez aquilo. Fez um crime, né? Cometeu qualquer coisa. Então, as nossas leis, elas tendem a auxiliar nessa evolução moral. Mas as pessoas, elas ainda não querem isso. Elas ainda buscam o sofrimento, buscam a dor, buscam o martírio, e elas não pensam na vida futura. Elas não pensam naquelas pessoas como
espíritos imortais, né? E isso é muito triste. Claro, me toca, eu sinto muita tristeza quando vejo esse tipo de situação. Mas também entendo que faz parte do tipo de sociedade que nós vivemos, do tipo de mundo que nós vivemos, né? São as pessoas que fazem parte do nosso convívio, dentro também das suas imperfeições, que julgam imperfeições dos outros, mas acabam esquecendo de olhar para as suas próprias. E que dizem nunca faria isso, mas fariam outras coisas tão piores quanto. Que para ela é normal, que para ela tá certo. Então que a gente tome muito cuidado quando a gente entrar nesses embates, que a gente tenha bastante razão, bastante reflexão, que a gente pense 2 vezes antes de digitar alguma coisa, mesmo que a gente ache que a gente esteja coberto de razão. Não vale o desgaste, né? A gente não vai mudar o pensamento de determinadas pessoas. A gente muda as pessoas através do exemplo. Do exemplo. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Beleza, gente? Falei demais. Qual é a boa, Helena? Devemos acolher. Jesus ensinou a amar e não a julgar. Aí o pessoal está colocando aqui se são contra ou a favor do aborto, né? Aí são as opiniões de vocês, não vamos entrar nos méritos. Mas ficam as dicas aí das reflexões que eu trouxe, né? As pessoas se esquecem de todos os casos que houve erro no julgamento das pessoas e décadas depois se provou a inocência. Fora esses casos, né, carinha? Nem falam nada desses casos, são bárbaros mesmo. A sociedade tem que evoluir com os erros e não com a barbárie. E é isso, gente. Fim do evangelho de hoje, vamos para as nossas vibrações. Vamos para as nossas... colocar o nosso amor, né, para fora nesse momento. Vamos lá. Então eu convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, para que possamos sentir todos essas boas energias, esse bom amor nos envolvendo, a espiritualidade nos envolvendo nesse momento. Que mentalizados, focados no objetivo do Evangelho, possamos sentir as boas vibrações saindo das palmas das nossas mãos, do topo da nossa cabeça. E a gente vai vendo toda a espiritualidade absorvendo essa energia e dissolvendo ela para que o bem universal a receba, para que o planeta Terra a receba, para que todos os povos a recebam, principalmente aqueles que vivem as dores, os flagelos da fome, da miséria, das doenças, dos desastres naturais, das guerras, do ódio. Vibremos pelo Brasil, vibremos por Brasília, por todas as capitais, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos ao povo do Rio Grande do Sul, que ainda está vivendo todas as consequências que a enchente trouxe a elas. Vamos vibrando pelas pessoas nas ruas, perdidas nos vícios. Vamos vibrando as crianças sem família, nos orfanatos, a todos os encarcerados nas prisões, aqueles que se encontram doentes em suas casas. Vibremos aos seus cuidadores, aos idosos, às pessoas que vivem qualquer tipo de violência. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aos enfermos nas UTIs. E nesse momento vamos vibrando as pessoas que colocaram os nomes aqui
no nosso estudo, no nosso evangelho de hoje. Puxa aqui a postagem que eu fiz, que tem muita gente com muito nome lá. Começando aqui os do Sérgio, do Espiritismo Net. Vibremos aos desencarnados: Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior, Jorge Luiz Firmino, Alex Garcês Farias da Silva, Maria Luísa Firmino, Luísa Firmino, Ramon Fernandes, Cid Luiz da Silva Melo. Vibremos aos encarnados: Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos, Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e Sandra Cristina de Souza Fernandes. Ângela Maria dos Santos, Tereza Pistila, Alcindo Oliveira Santos, Nice Bonatti, Antônio José Júnior, Elizabeth Camargo, Beatriz dos Santos Pereira, Rafa e família, ao próprio Serginho, que deixou essas vibrações, e a Paulo Sérgio dos Santos. Nunes Kleb pede a Deus, ao Mestre Jesus e ao mentor amigo forças na caminhada e sabedoria para abraçar o ideal espírita. A Cris fez um comentário aqui também, mas não deixou as vibrações, e a Edna deixou aqui as vibrações pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, a Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica Esmeraldina, ao Lauro e a ela mesma, e claro, pela cura da Jéssica Maia Lamonier. Nosso amigo Edu também deixou as vibrações, a Gisele Bastos Santos Munhoz, a ele Eduardo Munhoz, e postou uma fotinho dele também com a cachorrinha Flica. Vamos lá. As vibrações aqui deixadas por vocês. O Alê pedindo vibrações a ele, aos familiares, aos amigos. Alane ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. Vibrações a Clarissa Rodrigues de Nóbrega e toda a sua família. Ao desencarnado já Juvenal da Paixão Barbosa. Vibrações a Fernanda Mendes, a Lani Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, Josiane Balbino, Normando Júnior, Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, Anita Soledade, Rui Soledade, Thaís Antunes. Agora sim, Fernanda Mendes Ribeiro, né? Vibrações ela mesma. A Joyce pede vibrações e pela saúde mental, física e espiritual dela, da família dela, dos amigos, dos gatinhos. A Lani pede por Maíra Antunes, Maria Júlia Antunes também. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um de nós. Kátia Sene de Santos, são as vibrações da Carlinha. Pela saúde de Josmar Nicolau, Thaís Nicolau, Manuela Nicolau e Gustavo Nicolau. São as vibrações do Gustavo. A Rosana vibrando aqui pelos desencarnados: Maria do Socorro Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jailza Andrade, Guilmar Nogueira, Arnaldo Leite Vasconcelos e Arlindo Bezerra. Vibrações para Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Aline Remígio e família, Joyce Moraes e família. As vibrações da Ariadne Thaís. Vibrações para Gabriela Avanço, Marlene, Danilo e Amanda Avanço. A Vera falando que foram ótimas explicações do Evangelho de hoje. Paola pedindo vibrações, saúde mental e espiritual para toda a família Busnello e aos gatinhos dela. Vibrações também a Gabriela Vanderlei, a Beatriz Borges, ao Eric Wagner, a Ana e família.
A Cláudia pede vibrações para Carol e Cláudia e Marina também. Vibrações para Marina, Rosilda, Rêmia e suas famílias, Luana Rosendo, Gabriel Vasconcelos, Jorge Ricardo Vasconcelos e Andréa Andrade. E a Leila pede pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, de Vera, Pedro, Júlia, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e a família Arruda Sermiani. Aos desencarnados, Jorge Douglas Nicolau, Maria Madalena Nicolau, Maria dos Santos Nicolau, Odila Campos e Sebastião Campos. Também aos desencarnados Alberto dos Santos, Maria José dos Santos, Caetana Paulino, Toninha, Vitor Santos, Nerícia, Nerivaldo e Nilceia. O Yuri pede ao Yuri Cardoso, a Lívia Cardoso, Rosileia Cardoso e também vibrações a Jorge Cardoso. A Vera pede aos desencarnados Vera José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Antônia, Nerivaldo, Nilceia e Nerícia. E o Sérgio dizendo aqui gratidão por mais essa contribuição para a nossa evolução. O Yuri ainda pede, aqui já tinha colocado, né? Ele só repetiu. E a Leila pede vibrações pela saúde dela, pelo trabalho, por mim, muito obrigado, e pela minha família. Eu peço também vibrações especiais aqui à minha esposa, à minha filha, vibrações à minha mãe que está se recuperando de uma cirurgia, ao meu irmão, minha cunhada, todos aqueles que estão envolvendo ali, acompanhando a minha mãe na sua recuperação. E vamos nesse momento vibrar mais uma vez por alguém que a gente saiba que esteja precisando bastante dessas boas energias, para que se recupere, para que se fortaleça. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando mais uma vez essas pessoas, para que a gente veja as bênçãos do Pai, da espiritualidade sendo derramada sobre elas nesse momento. Vamos pedindo para as equipes do Dr. Bezerra de Menezes cuidarem nesse momento das águas, que eles possam fluidificá-las, colocar nelas os remédios necessários para a nossa saúde física, mental e espiritual. Que durante a nossa noite de sono, durante o nosso repouso, nós possamos também ser tratados, possamos ter as nossas energias recuperadas, restauradas, para que tenhamos uma semana cheia de gás, de boa vontade, fortalecidos aí por todo o amparo da espiritualidade. E que possamos ainda colocar nas mãos da espiritualidade o que nos resta de boas vibrações, para que eles possam direcionar aonde for necessário. E vamos agradecendo ao Pai pela bênção desse encontro nesse momento, por mais essa noite, agradecendo pelo ensinamento do Evangelho do Cristo, agradecendo pelo encontro de todos, que possamos continuar hermanados nesse mesmo objetivo. E pedimos ao Pai que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos proteja no seu amor e que possamos manter fortalecido essa proteção através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado
o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pela companhia. Mais uma vez, peço desculpas aí pelos enroscos tecnológicos. Vamos acertando para que isso não aconteça mais. Não adianta ficar prometendo, porque não depende da gente, né? Mas que possamos ter encontros mais tranquilos as próximas vezes. Beijo no coração de todos. Uma boa noite. Bom restinho de domingo. Ótima semana e até o próximo domingo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.